Pessoal, tudo bem? A gente vai começar aí mais uma aula falando sobre estratificação e desigualdades sociais. Na outra aula a gente falou um pouquinho das estratificações clássicas da sociedade ao longo da história. E agora a gente vai entrar nos sociólogos clássicos, né, pensadores clássicos da sociologia e o que eles pensavam da estratificação. Durkheim. Primeiro que Durkheim vê a sociedade como um corpo, né? E para ele a divisão nessa sociedade seria através do trabalho. O trabalho que Durkheim separa, ele é chamado por um mecanismo, né, de solidariedade, que os indivíduos precisam trabalhar juntos para que a sociedade, o corpo, né, que Durkheim pensa, seja desenvolvido e tudo mais. Essa solidariedade ela é dividida em mecânica e orgânica. A solidariedade mecânica ela é através de sociedades mais antigas, porque a divisão do trabalho é baixo e as pessoas acabam trabalhando em poucas áreas diferentes, né? Geralmente é comum em sociedades feudais, por exemplo, porque outro trabalha na igreja, outro é da igreja, outro é do comércio, que é muito pouco, mas a maioria é da agricultura. Então é pouca divisão do trabalho, pouca separação. Já na solidariedade orgânica, é como é a nossa sociedade hoje em dia. Tem muita sociedade, tem muitos trabalhos diferentes e os indivíduos dependem um dos outros para que a sociedade continue a se desenvolver. Uma coisa interessante é que antigamente as pessoas eram criadas para lidar com diferentes situações. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu avô, né, que é o mais comum. Meu avô, ele é eletricista, ele arruma a casa, ele sabe arrumar tudo. É como se fosse um Severino. E já hoje em dia, cada pessoa é especialista em um tipo de trabalho. Então, entra numa questão de uma solidariedade mais orgânica. Aqui são exemplos, né, que o professor traz. Weber e a estratificação. O Weber, ele já é um cara que ele é muito individualista, no sentido de pensar individual. E para ele, as relações de desigualdade na estratificação são as relações de poder. E tem diante disso, né, continuando o papo, tem 3 tipos ideais que Weber usa para comparar um grupo com o outro. Por exemplo, esses 3 tipos ideais são a classe, o status e o partido. Se vocês forem buscar em alguns sites, vocês podem às vezes achar status, estamento no lugar de status, tá? Isso é bem comum também, que eu já vi. Esses 3, eles podem estar dentro de um grupo, eles podem ser usados, pode ser usado um deles só, ou enfim, isso é para usar essa divisão, essa troca entre, podemos dizer assim, essa troca no sentido, essa comparação entre um grupo e outro. Então, por exemplo, negros e brancos. Qual é a classe, qual é o estamento e qual é o partido daquele grupo em relação ao outro. Então, professor, mas eles não são iguais. Para Weber, essa é uma forma de estratificação, né? Pegar os carnívoros, os veganos e fazer uma estratificação. É uma questão. Aqui o professor traz com mais detalhes os 3 tipos ideais, né? Situação de classe. A situação de classe é a classe que a pessoa está inserida, né? Está inserida numa classe mais rica, mais pobre, enfim. A situação de status, ela envolve a situação que a pessoa tem status na sociedade. Por exemplo, essa pessoa tem prestígio, essa pessoa não tem. Essa pessoa tem se essa pessoa está numa classe alta, automaticamente a gente já pensa que na sociedade de hoje você tem um bom status. A pessoa pode ter classe, mas não pode ter status. Enfim, dá para agrupar pessoas com o mesmo status. Dá para agrupar pessoas com a mesma classe.
Dá para agrupar pessoas com a mesma situação de partido. O partido é a distribuição de poder, né? Por exemplo, políticos, beleza? Professores, diretores, enfim. Aqui o professor trouxe alguns exemplos de Weber, né? As redes sociais como forma de status, né? Até de classe e por que não de partido? Por que não as três juntas? Fazer uma comparação de grupos de homens nas redes sociais e mulheres. Pode ser. Homens numa rede social Instagram e homens numa rede social Facebook. Fazer uma comparação de estratificação. Beleza. É a relação de desigualdade entre esses grupos que forma a estratificação de Weber. Aqui é a questão econômica, que é bem comum. Pessoal, hoje era isso. Marxismo, a questão do Marx é um pouquinho mais complexa e um pouquinho maior. Então eu deixei para outra aula. Qualquer coisa é só chamar. Até mais.